grito de Rosinha cortou o silêncio da madrugada como peixeira rasgando tecido fino. Um grito que carregava 16 anos de inocência sendo estilhaçada numa única noite. Lampião ergueu a cabeça do sono, a mão já encontrando o cabo da Winchester antes mesmo dos olhos se abrirem completamente. O metal frio da arma o trouxe instantaneamente à realidade. Uma realidade onde gritos na madrugada nunca significavam coisas boas. Ao seu lado, Maria Bonita mexeu-se inquieta, os cabelos espalhados sobre a rede como teia dourada, tecida pela luz pálida da lua minguante. Seus olhos se abriram devagar, ainda pesados de sono. "Que foi, Virgulino?" murmurou ela, a voz rouca e baixa. Mas ele já estava de pé, descalço sobre o chão de terra batida do casebre, cada músculo tenso como corda de viola, prestes a arrebentar. O segundo grito veio mais fraco, abafado pela distância e pelo vento que varria a caatinga sem pressa. Mesmo assim, Lampião conhecia aquele som. 30 anos de vida no sertão lhe haviam ensinado a diferença entre os gritos. Havia o grito de dor física, agudo, direto, que cortava o ar e morria rápido. Havia o grito de medo, trêmulo, repetitivo, como súplica aos céus. Havia o grito de raiva, rouco, prolongado, cheio de força. E havia aquele grito, o grito de uma alma sendo partida ao meio, lentamente, sem pressa, como quem despedaça uma boneca de pano. Corisco apareceu na porta como uma sombra armada, a espingarda pronta, os olhos alertas varrendo a escuridão. Era um homem que dormia com um ouvido sempre acordado, treinado por anos de perseguição e emboscadas. "Patrão, parece que vem lá dos lados da fazenda do Coronel Trajano." Maria Bonita se sentou na rede, puxando a manta sobre os ombros. Conhecia aquele olhar no rosto do marido. O olhar que aparecia quando a injustiça batia à porta como visita indesejada. "Virgulino, deixa pra lá. Pode ser cilada." "Pode ser", murmurou Lampião, mas continuou escutando a noite. Trajano. Só de ouvir o nome, sentia o gosto amargo da bile subindo pela garganta. O homem mais rico de 3 municípios, dono de terras que se perdiam no horizonte, senhor absoluto de gado, gente e consciências. Um homem que comprava juízes como quem compra rapadura na feira e vendia a alma do diabo como quem negocia saco de milho. "Esse desgraçado anda muito sossegado ultimamente", resmungou Corisco. "Homem quieto demais me dá coceira." O terceiro grito não veio, e foi esse silêncio que gelou o sangue de Lampião. Porque no sertão, quem para de gritar é porque desistiu de ser ouvido ou porque não pode mais gritar. "Sela os cavalos", ordenou, a voz baixa mas cortante como chicote. "Vamos ver o que esse cachorro anda fazendo." Corisco hesitou por um segundo. "Patrão, pode ser cilada. O homem tem gente armada suficiente para..." "Sela os cavalos, Corisco." A lua estava minguante, pendurada no céu como unha cortada, jogando sombras compridas sobre a caatinga adormecida. Lampião montou em lua branca, a égua que conhecia cada pedra, cada espinho, cada vereda daquelas terras. Maria Bonita segurou seu braço. "Toma cuidado, meu rei." Ele beijou os dedos dela rápido e esporeou a montaria. O que Lampião ainda não sabia, cavalgando pela noite fechada em direção à fazenda de Trajano, era que acabara de ouvir os últimos gritos de liberdade de Rosinha de Fátima Santos, de apenas 16 anos. E que em menos de 48 horas, o Coronel Trajano descobriria que existem crimes que nem todo o dinheiro do mundo consegue pagar. A feira de Poço das Pedras fervilhava sob o sol inclemente do meio-dia, como formigueiro cutucado com vara. Entre as barracas de rapadura escura como breu, carne seca que brilhava de gordura e aguardente que ardia só de cheirar, dezenas de homens, mulheres e crianças negociavam, discutiam, riam e viviam suas vidas simples na poeira vermelha que subia a cada passo. O cheiro era uma mistura de couro cru, suor humano, cachaça derramada e esterco seco. O perfume inconfundível do sertão em dia de feira.
Bodes magros disputavam restos de comida com galinhas despenadas, enquanto seus donos regateavam o preço de cada centavo como se fosse questão de vida ou morte. Porque no sertão, muitas vezes, era mesmo. Rosinha caminhava ao lado do pai, carregando nas costas um saco de milho que pesava mais que ela própria. Suas sandálias de couro batiam no chão em ritmo constante, levantando pequenas nuvens de poeira a cada passo. Mesmo assim, a moça sorria. Era dia de feira, dia de ver gente diferente da família, de escutar as novidades que chegavam de outros cantos do mundo, carregadas nas alforjas dos tropeiros. Pai, escutou falar que Lampião anda por essas bandas? Perguntou ela, ajustando o peso do saco nos ombros magros. Joaquim dos Santos cuspiu no chão poeirento e balançou a cabeça, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava prestando atenção na conversa. Menina, não fica falando esse nome por aí. Tem muito ouvido interessado nessas conversas. E língua comprida vira encrenca rápido. Mas Rosinha não conseguia esconder a admiração. Como todas as moças pobres do sertão, ela ouvia as histórias de Lampião, como outras escutavam contos de fada. O homem que enfrentava os poderosos, que protegia os fracos, que fazia justiça onde a lei não chegava, ou chegava do lado errado. Dizem que ele castiga os coronéis maus, insistiu ela, baixando a voz até virar sussurro. Que protege moça honrada de homem sem vergonha, que não deixa rico pisar em pobre à toa, menina. E dizem que é bonito que nem artista de cinema, que tem olhos que enxergam a alma da gente de longe, que quando ele olha para você, sabe logo se você presta ou não presta. Joaquim parou de andar e olhou para a filha com uma mistura de carinho e preocupação. Rosinha tinha 16 anos, mas parecia mais nova. O trabalho pesado na roça, carregar água, plantar milho, tirar leite das vacas magras, havia tornado suas mãos ásperas como lixa, mas não conseguira roubar a inocência daqueles olhos castanhos que brilhavam falando de sonhos e heróis. Rosinha, minha filha, o mundo não é história de cantador. Lampião pode até ser um homem bom, mas nós temos que cuidar da nossa vida. E a nossa vida é trabalho, é honestidade, é não meter o bedelho onde não fomos chamados. Eles pararam na barraca de seu Antônio, o comerciante que comprava o milho da pequena plantação dos Santos. Era uma colheita magra, como sempre. A seca havia castigado demais naquele ano. Quanto pelo milho, seu Antônio? Perguntou Joaquim, tirando o chapéu de couro cru. O homem mexeu nos grãos, testou alguns na boca, fez cara de quem estava avaliando diamantes. Está meio ruim, Joaquim. Muito atacado pelo gorgulho. Posso dar 2.000 réis pelo saco. Joaquim sentiu o mundo desabar. 2.000 réis não pagavam nem a metade das dívidas na bodega do coronel Trajano. Seu Antônio, o senhor sabe que eu preciso de pelo menos 4.000 réis. Minha família... Joaquim, meu amigo, negócio é negócio. Se não quiser vender, pode levar para outro lugar. Mas eles sabiam que não havia outro lugar. Seu Antônio era o único comprador de milho na região e todos sabiam que ele tinha acordo com o coronel Trajano para manter os preços baixos. Foi nesse momento que Rosinha viu o coronel pela primeira vez. O barulho chegou antes do homem. O som inconfundível de cascos de cavalo árabe batendo no chão duro, diferente do trotar pesado dos animais comuns da região. Depois veio a poeira, uma nuvem dourada que se levantava como cortina, anunciando a entrada do ator principal. Trajano chegou montado num cavalo árabe que devia valer mais que tudo que a família Santos possuía em 3 gerações. O animal era uma obra de arte de músculos e sangue puro, com crinas que balançavam como seda no vento e cascos que brilhavam como se fossem engraxados todas as manhãs. O homem que o montava era digno do animal. Alto, de ombros largos, bigode bem aparado que moldura vá um rosto que já havia sido bonito nos tempos de juventude. Usava camisa de linho branco importado, calça de casimira inglesa, botas de couro de bezerro e chapéu de feltro que custava mais que o salário anual de um trabalhador comum.
Ao lado dele, cavalgavam 4 capangas armados, homens de faces carrancudas e olhos duros, que olhavam para a multidão da feira como falcões procurando presa. O coronel desceu do cavalo, com a elegância ensaiada de quem nunca precisou trabalhar um dia na vida, mas que havia aprendido a representar o papel do homem importante. Seus olhos varreram a feira como se fosse dono de tudo e todos que estivessem ali, até pousarem em Rosinha. E naquele momento, quando seus olhos se encontraram com os da moça, a vida dela mudou para sempre. Havia algo naquele olhar que a fez sentir um arrepio que não tinha nada a ver com o vento. Era o olhar de quem estava acostumado a pegar tudo que quisesse, sem perguntar se a coisa queria ser pega. Trajano aproximou-se da barraca, ignorando Joaquim e seu Antônio completamente. Seus olhos não saíam de Rosinha, que baixou a cabeça instintivamente, sentindo um arrepio que não tinha nada a ver com o vento. "Que moça bonita", disse o coronel, a voz melosa como rapadura derretida. "Como é o nome dela, rapaz?" Joaquim engoliu seco. Conhecia aquele tom de voz, conhecia aquele olhar. E sabia que quando um coronel se interessava por uma moça pobre, raramente terminava bem para a família. "É minha filha, coronel. Rosinha, uma menina trabalhadeira, honesta." "Rosinha", repetiu Trajano, saboreando o nome. "Que nome bonito para uma rosa tão linda." Rosinha sentiu as faces queimarem. Nunca havia recebido elogios de um homem elegante como aquele. Na sua inocência, interpretou a atenção como algo natural, até lisonjeiro. "Obrigada, senhor", murmurou ela, ainda de cabeça baixa. Trajano sorriu. Era o sorriso do gato que acabara de descobrir onde o rato fazia ninho. "Joaquim dos Santos, não é?", disse ele, como se fosse uma informação casual. "Você deve muito na minha bodega." O sangue de Joaquim virou gelo. "Sim, senhor, mas estou pagando devagar, como o senhor sabe." "Devagar é pouco, rapaz. Suas dívidas já passaram de 20 contos de réis. Com juros, é claro. 20 contos de réis. Uma fortuna impossível para um homem como Joaquim. Ele sabia que jamais conseguiria pagar aquela quantia trabalhando a vida inteira. "Coronel, Mas hoje é seu dia de sorte, Joaquim." Trajano não tirava os olhos de Rosinha. "Eu tenho uma proposta que vai resolver todos os seus problemas." E foi assim, entre sacos de milho e barracas de feira, que o coronel Trajano começou a tecer a armadilha que transformaria Rosinha numa mercadoria. Porque para homens como Trajano, tudo no mundo tinha preço. Até mesmo a inocência de uma menina de 16 anos. Joaquim dos Santos olhou para a filha, depois para o coronel, tentando entender aonde aquela conversa queria chegar. "Que proposta, coronel?" Trajano aproximou-se mais, baixou a voz para que apenas pai e filha pudessem ouvir. Seus olhos continuavam pregados em Rosinha, como se ela fosse uma égua que ele quisesse comprar. "Sua filha é uma moça muito bonita, Joaquim. Uma raridade por essas bandas. E eu sempre tive apreço por raridades." Rosinha sentiu um aperto no peito. Algo naquele tom de voz não soava certo. Joaquim deu um passo à frente, colocando-se entre o coronel e a menina. "Com todo respeito, coronel, mas minha filha é moça honrada e vai continuar sendo", cortou Trajano sorrindo, "pelo menos até se casar." O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo derretido. Na barraca ao lado, seu Antônio fingiu não estar escutando, mas não perdia uma palavra. As feiras do sertão eram os jornais da época. Qualquer novidade se espalhava mais rápido que fogo em palha seca. "Casar?" Joaquim repetiu a palavra como se fosse em língua estranha. "Sim, casar. Com um homem de posses, respeitado, que pode dar a ela tudo que uma mulher merece ter." Trajano abriu os braços como se estivesse descrevendo um paraíso. Uma casa grande, empregadas, vestidos bonitos, comida farta. Rosinha levantou os olhos pela primeira vez, olhando diretamente para o coronel. Por um momento, deixou-se levar pela fantasia.
Uma vida sem precisar carregar sacos de milho, sem acordar antes do sol para tirar leite de vaca, sem sentir fome quando a colheita era ruim. E quem seria esse homem? Perguntou Joaquim desconfiado. Trajano bateu no peito com orgulho. Eu mesmo, Coronel Trajano Ferreira da Silva, dono da maior fazenda da região, criador de gado premiado, homem de palavra empenhada. O mundo pareceu girar ao contrário. Rosinha sentiu as pernas bambearem. Casar com o coronel? Um homem que devia ter mais de 50 anos, que já havia sido casado 2 vezes, que tinha fama de... Coronel, Joaquim começou, escolhendo as palavras como quem pisa num campo minado. Minha filha ainda é muito nova, tem só 16 anos. Idade perfeita para casar, interrompeu Trajano. Velha o suficiente para ser mulher, nova o suficiente para aprender direito como deve se comportar. Rosinha sentiu um calafrio na espinha. Havia algo na maneira como ele disse aprender direito que a fez querer correr para longe. E quanto à minha dívida? Perguntou Joaquim, já sabendo que havia caído numa armadilha. Ah, sim, a dívida. Trajano sorriu como quem acabara de se lembrar de um detalhe menor. 20 contos de réis, não é? Bom, se sua filha aceitar minha proposta de casamento, considere a dívida quitada. E ainda levo um dote de 5 contos para vocês começarem vida nova. Era uma fortuna. Mais dinheiro do que Joaquim havia visto na vida inteira. E se ela não aceitar? A pergunta saiu da boca de Joaquim antes que ele pudesse se conter. O sorriso de Trajano não mudou, mas seus olhos ficaram duros como pedra. Joaquim, você é um homem inteligente. Sabe muito bem o que acontece com devedores que não pagam suas dívidas. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem, especialmente quando tem família para proteger. Não era um pedido, era uma ordem disfarçada de proposta. Rosinha olhou para o pai e viu o que nunca havia visto antes. Um homem derrotado, os ombros curvados, as mãos tremendo ligeiramente, os olhos perdidos como de animal encurralado. Eu preciso conversar com minha família, murmurou Joaquim. Claro, é uma decisão importante. Trajano montou no cavalo árabe. Mas não demore muito, rapaz. Minha paciência é limitada e minhas dívidas vencem no fim do mês. Ele esporeou o cavalo e se afastou, seguido pelos capangas. Mas antes de sair completamente da feira, virou-se uma última vez e acenou para Rosinha. Até logo, minha futura esposa. E foi nesse momento que Rosinha entendeu que havia se tornado uma mercadoria numa negociação que não tinha direito de questionar. A caminhada de volta para casa foi a mais longa da vida de Rosinha. Joaquim não disse uma palavra, carregando nos ombros não apenas o saco de milho que não conseguira vender, mas o peso de uma decisão impossível. A casa da família Santos era pequenininha, 2 peças de taipa, telhado de palha, chão de terra batida. Mas era limpa, era deles, e até aquela manhã havia sido um lar cheio de amor e dignidade. Dona Sebastiana, mãe de Rosinha, estava cozinhando feijão no fogão a lenha quando eles chegaram. Uma mulher ainda jovem, mas que o trabalho pesado havia envelhecido antes do tempo. Ela percebeu imediatamente que algo estava errado. Que houve, Joaquim? Vendeu o milho? Joaquim sentou-se na banqueta de madeira tosca, tirou o chapéu e passou as mãos pelos cabelos grisalhos. Sebastiana, nós temos que conversar. Rosinha ficou parada na porta, sem coragem de entrar. As palavras do coronel ainda ecoavam em seus ouvidos. Minha futura esposa, como se ela fosse uma égua que ele havia escolhido na feira. O coronel Trajano fez uma proposta, começou Joaquim, a voz fraca como sussurro. E então contou tudo. A dívida de 20 contos de réis, a proposta de casamento, a ameaça velada, o prazo até o fim do mês. Dona Sebastiana ouviu tudo em silêncio, mexendo o feijão com uma colher de pau. Quando Joaquim terminou, ela parou de mexer e se virou para o marido. Joaquim dos Santos, você está louco se pensa que vai entregar nossa filha para aquele demônio. Sebastiana, você não entende. Se não pagarmos,
Se não pagarmos, o que vai acontecer? Ele vai nos expulsar da terra? Vai nos prender? Então que faça, mas nossa menina não vai virar mulher daquele monstro. Rosinha sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Sua mãe estava disposta a perder tudo para protegê-la. Mãe, ela disse baixinho, entrando finalmente na casa. E se eu aceitar? Vocês ficam livres da dívida, ganham dinheiro para viver bem. Cala essa boca, menina! Dona Sebastiana pegou a filha pelos ombros. Dinheiro nenhum no mundo vale sua felicidade, sua honra. Mas Joaquim balançou a cabeça, derrotado. Vocês não conhecem o Coronel Trajano como eu conheço. Ele não aceita um não por resposta. E enquanto a família Santos discutia o futuro de Rosinha, o Coronel Trajano já havia tomado sua decisão. Se ela não aceitasse por bem, aceitaria por mal. Na Fazenda São Bento, maior propriedade da região, Coronel Trajano recebeu a resposta que já esperava. Joaquim dos Santos havia mandado recado através de um menino da feira. Minha família agradece a honra da proposta, mas minha filha é muito nova e ainda não pensa em casamento. Trajano amassou o papel e jogou no chão da varanda onde costumava sentar para dar ordens aos seus homens. 52 anos de vida lhe haviam ensinado uma coisa. No sertão, quem tinha o dinheiro fazia as regras, e ele nunca havia encontrado nada que não conseguisse comprar. "Chama o Damião!" ordenou a um dos capangas. Damião era o capataz da fazenda, um homem baixo e atarracado, com cicatrizes no rosto que contavam histórias de violência. Era o braço direito do coronel para os serviços especiais, aqueles que precisavam ser feitos longe dos olhos da lei. Patrão mandou chamar. "Senta aí, Damião. Nós temos um problema para resolver." Trajano contou sobre a recusa da família Santos, sobre a dívida, sobre sua determinação em ter Rosinha como esposa. "Entende, Damião? Não é só uma questão de querer a moça, é uma questão de respeito. Se eu deixar um João Ninguém me desafiar, amanhã todo mundo vai achar que pode dizer não para o Coronel Trajano." Damião assentiu. Conhecia bem aquele raciocínio. "O que o patrão quer que eu faça? Primeiro, vamos aumentar a pressão. Para de vender fiado para os Santos na bodega. Para de emprestar ferramentas. Se alguém quiser dar trabalho para o Joaquim, você fala que eu não gostei." "Sim, senhor." "Segundo, quero que vocês fiquem de olho na menina. Onde ela vai, que horas sai de casa, se fica sozinha em algum momento. Só observando, entendeu? Ainda não é hora de fazer nada." Damião sorriu um sorriso sem alegria. "E quando for a hora? Você vai saber, mas quero deixar bem claro. A menina não pode ser machucada. Ela vai ser minha esposa e eu não caso com mercadoria avariada." Nos dias que se seguiram, a vida da família Santos virou um inferno silencioso. Primeiro foi a bodega. Seu Manuel, que sempre vendia fiado para as famílias pobres da região, de repente não tinha mais nada disponível para os Santos. "Desculpa, Joaquim, mas as ordens vieram de cima, não posso fazer nada." Depois foi o trabalho. Joaquim era conhecido como um dos melhores trabalhadores da região. Sabia de tudo um pouco, era honesto, chegava cedo e saía tarde. Mas de uma hora para outra, ninguém mais precisava de seus serviços. "Já arrumei outro, Joaquim. Chegou antes de você. Não tenho serviço não, rapaz. Tenta na semana que vem." "Ó, Joaquim, você é bom trabalhador, mas ando meio apertado de dinheiro." Dona Sebastiana tentou vender ovos e queijo na feira, mas os comerciantes davam desculpas esfarrapadas para não comprar. Era como se uma palavra invisível tivesse se espalhado. "Não mexam com os Santos." Rosinha percebia tudo. Via o pai sair de manhã cheio de esperança e voltar de tarde com os ombros cada vez mais curvados. Via a mãe economizar ainda mais na comida, fingindo que não estava com fome para que sobrassem mais alguns pedaços de farinha para ela e o pai. E pior de tudo, sentia olhos sobre ela o tempo todo. Quando ia buscar água no açude, um homem que ela não conhecia aparecia por perto, fingindo pescar. Quando saía para coletar lenha, outro vulto se movia entre as árvores distantes. Quando ia à missa no domingo, capangas do coronel ficavam parados na praça, acompanhando cada movimento seu. "Mãe, eu estou com medo."
confessou ela numa noite enquanto ajudava a fazer o jantar, que cada vez tinha menos ingredientes. Medo de quê, minha filha? Dos homens que ficam me olhando. Parece que sou um animal que eles querem caçar. Dona Sebastiana parou de mexer a panela e abraçou a filha. Rosinha, minha menina, seu pai e eu jamais vamos deixar nada de ruim acontecer com você. Pode ter certeza disso. Mas ela própria não acreditava nas palavras que dizia. Na terceira semana, as coisas pioraram. Joaquim chegou em casa com o rosto machucado, o lábio partido, a camisa rasgada. Meu Deus, que foi isso? Gritou Dona Sebastiana. Nada não, caí do cavalo. Mas Rosinha viu que não havia cavalo nenhum e que as marcas no rosto do pai eram de socos, não de queda. Pai, foram os homens do coronel? Não foi nada, menina, esquece isso. Mas, naquela madrugada, Rosinha ouviu os pais conversando baixinho, pensando que ela dormia. Joaquim, eles disseram o quê? Que a paciência do coronel está acabando, que ele é homem de palavra e deu palavra que vai casar com nossa filha. E você disse o quê? Que nossa filha não está à venda. E eles riram. Disseram que no sertão dele tudo está à venda. É só uma questão de preço. Houve um silêncio longo. Joaquim, se a gente fugisse, tem parentes meus lá em Alagoas. Fugir como, mulher? Ele tem homens por toda parte. E para onde a gente ia com a cara e a coragem? Não temos dinheiro nem para passagem de trem. Então, o que a gente faz? Eu não sei, Sebastiana. Pela primeira vez na vida, eu não sei. Rosinha fechou os olhos e fingiu dormir, mas o sono não veio. Pelo contrário, uma ideia começou a formar em sua mente. Uma ideia terrível, mas que talvez fosse a única saída. Se ela se entregasse ao coronel, seus pais estariam salvos. Se ela fugisse, toda a família seria perseguida. Se ela resistisse, coisa pior podia acontecer com todos eles. Mas havia uma quarta opção. Uma opção que ela havia ouvido nas histórias que os cantadores contavam na feira. Uma opção que envolvia um homem que não tinha medo de coronel, de dinheiro ou de poder. Um homem chamado Lampião. Na manhã seguinte, quando o pai saiu em busca de trabalho e a mãe foi lavar roupa no riacho, Rosinha tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino de todos os envolvidos naquela história. Ela ia procurar o rei do cangaço. Encontrar Lampião no meio da caatinga era como procurar uma agulha num palheiro. Mas Rosinha tinha uma vantagem. Conhecia o sertão como a palma da mão. E, mais importante, sabia que tipo de gente oferecia abrigo aos cangaceiros. Seu primeiro destino foi a casa de Zé Pereira, um vaqueiro que morava sozinho numa casinha de taipa a 2 léguas de distância. Zé tinha fama de coiteiro. Alguém que ajudava Lampião quando ele precisava de comida, informação ou esconderijo. Rosinha saiu de casa antes do amanhecer, levando apenas uma trouxa com um pouco de farinha e rapadura. Deixou um bilhete para a mãe. Fui resolver nosso problema, não se preocupe. A caminhada até a casa de Zé Pereira foi mais difícil do que ela esperava. O sol castigava sem piedade e Rosinha não estava acostumada a andar tantas horas seguidas. Mas a determinação a impulsionava. Chegou à casinha por volta do meio-dia. Zé estava consertando uma cerca quando a viu aproximar. Oxente, que é que a menina dos Santos está fazendo aqui? Seu Zé, eu preciso encontrar Lampião. O homem parou o que estava fazendo e olhou ao redor, como se esperasse que alguém pudesse estar escutando. Menina, você endoidou? Que negócio é esse de procurar Lampião? Eu sei que o senhor conhece ele. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe nada, menina. E mesmo que soubesse, você acha que vou botar uma criança em perigo? Rosinha contou sua história. O coronel Trajano, a proposta de casamento, as ameaças, o cerco que estava se fechando em volta de sua família. Zé Pereira ouviu tudo em silêncio, mascando um pedaço de fumo de corda. Menina, Lampião não é santo milagreiro. Ele tem os problemas dele. As volantes do governo andam perseguindo o bando dia e noite. Ele não pode se meter em toda a briga que aparece. Mas, seu Zé, dizem que ele protege moça honrada. Protege quando pode e quando convém. Rosinha sentiu as lágrimas brotarem.
Então não tem jeito? Vou ter que casar com aquele demônio? Zé Pereira olhou para a moça. 16 anos, magra como um graveto, mas com uma coragem que impressionava. Lembrou-se da própria filha que havia morrido de febre alguns anos antes. Olha, menina, eu não estou dizendo que conheço Lampião, mas se conhecesse, diria que ele anda acampado na Serra do Teixeira, do lado de lá do rio. Se alguém quisesse procurá-lo, era por lá que devia começar. O coração de Rosinha deu um pulo. Obrigada, seu Zé, mas escuta bem. Se você for por esse caminho, vá preparada, leve água, comida e cuidado com as volantes. Eles andam por toda parte. Rosinha abraçou o velhinho e saiu correndo. A Serra do Teixeira ficava a mais um dia de caminhada, mas ela não se importava. Finalmente tinha uma pista. O que ela não sabia era que os capangas do Coronel Trajano tinham seguido ela desde casa. Damião e mais 2 homens estavam escondidos atrás de uma moita de mandacaru, a 200 metros da casa de Zé Pereira. Tinham ouvido toda a conversa. Escutaram isso? Sussurrou Damião. A menina vai atrás de Lampião. E agora, chefe? A gente pega ela? Não, vamos deixar ela ir. Se ela encontrar Lampião, melhor ainda. Como assim? Vocês são burros mesmo? Se a menina conseguir falar com Lampião, o patrão vai ter a desculpa perfeita para acabar com a família Santos de vez. Vai dizer que eles se aliaram com cangaceiro, que são inimigos da lei e da ordem. Os homens sorriram com maldade. E se ela não encontrar? Se não encontrar, a gente pega ela na volta e leva para o patrão. De qualquer jeito, ele ganha. Rosinha retomou a caminhada em direção à Serra do Teixeira, sem saber que estava sendo seguida. Seu coração batia forte de esperança e medo misturados. Esperança de encontrar o homem que podia salvar sua família. Medo do que podia acontecer se não conseguisse. Enquanto isso, na fazenda São Bento, Coronel Trajano recebia o relatório de seus homens com um sorriso satisfeito. Então a menina foi procurar Lampião? Perfeito! Agora tenho todos os motivos do mundo para fazer o que quero fazer há semanas. Que vai ser, patrão? Prepara os homens, Damião. Hoje à noite nós vamos fazer uma visitinha à família Santos. E desta vez não vamos embora de mãos vazias. A armadilha estava montada e Rosinha havia caído direitinho nela. Rosinha caminhou pela Caatinga durante toda a tarde, seguindo as indicações de Zé Pereira. O sol estava se pondo quando ela finalmente avistou a Serra do Teixeira, um conjunto de morros pedregosos que se erguiam da planície como castelos de pedra. Estava exausta, com sede e os pés doloridos, mas determinada. Havia chegado longe demais para desistir agora. Foi quando ouviu o barulho de cavalos atrás de si. Escondeu-se rapidamente atrás de uma árvore de um buzeiro e olhou para trás. 3 homens a cavalo se aproximavam devagar, seguindo suas pegadas na terra mole. Reconheceu um deles, Damião, o capataz do Coronel Trajano. O sangue gelou em suas veias. Eles haviam descoberto seu plano. Por aqui, chefe, disse um dos capangas, apontando para as pegadas. Ela passou por aqui há pouco tempo. Boa, respondeu Damião. Vamos alcançar ela antes que escureça de vez. Rosinha esperou eles se afastarem um pouco e saiu correndo na direção oposta, em direção à serra. Precisava encontrar um lugar para se esconder, ou alguém que pudesse ajudá-la. Enquanto corria entre as pedras e espinhos, seu vestido se rasgou em vários lugares, seus pés sangraram, mas ela não parava. Podia ouvir os cavalos atrás dela, cada vez mais próximos. De repente, uma voz a fez parar. Para aí, menina! Era uma voz masculina, autoritária, mas não ameaçadora. Rosinha olhou ao redor e viu um homem emergir de trás de uma pedra grande. Era moreno, de estatura média, usava roupas de couro cru e tinha uma Winchester nas mãos. Não tenha medo, disse ele, vendo o terror nos olhos dela. Sou Corisco, do bando de Lampião. Que é que você está fazendo aqui? Rosinha quase desmaiou de alívio. Seu Corisco, graças a Deus, eu estava procurando vocês. Procurando? Uma menina sozinha no meio da caatinga? Rapidamente ela contou sua história.
O coronel Trajano, a proposta forçada de casamento, a perseguição de sua família e agora os capangas que a seguiam. Corisco ouviu tudo com atenção crescente. Coronel Trajano, esse nome me é conhecido. Patrão já falou dele, um dos piores da região. Onde está Lampião? Preciso falar com ele. Está no acampamento lá em cima. Corisco apontou para o alto da serra. Mas, menina, você não pode subir assim. Tem regras. O barulho de cavalos se aproximando interrompeu a conversa. São eles! Sussurrou Rosinha, apavorada. Corisco não hesitou. Pegou a moça pelo braço e a puxou para trás da pedra. Fica quieta e deixa comigo. Os 3 capangas apareceram poucos minutos depois, varrendo a área com os olhos. As pegadas somem aqui, disse um deles. Ela não pode ter ido longe, resmungou Damião. Procurem atrás das pedras. Foi quando Corisco se levantou, a Winchester apontada para eles. Alto lá! Que é que vocês estão fazendo nas terras de Lampião? Os 3 homens puxaram as armas instantaneamente, mas Corisco já tinha a vantagem da posição. Nós não queremos confusão, disse Damião tentando soar calmo. Só estamos procurando uma menina que fugiu de casa. Que menina? Uma tal de Rosinha, filha de Joaquim dos Santos. Os pais estão preocupados. Corisco sorriu um sorriso que não chegava aos olhos. Não vi menina nenhuma por aqui. E se vissem, aconselho vocês a irem embora. Lampião não gosta de estranhos armados em suas terras. Escuta aqui, cangaceiro. Damião perdeu a paciência. Trabalho para o coronel Trajano. Ele tem negócios importantes com essa menina. Negócios? Corisco riu. Que tipo de negócios um coronel pode ter com uma menina? Isso não é da sua conta. No meu território, tudo é da minha conta. A tensão no ar era palpável. 3 homens contra 1, mas Corisco tinha a vantagem da posição. E mais importante, a reputação de Lampião ao seu lado. Damião calculou as chances. Mesmo que conseguissem matar Corisco, teriam Lampião e todo o bando atrás deles. O coronel não ia gostar disso. Está bem, disse ele finalmente baixando a arma. Mas diga para o seu chefe que o coronel Trajano vai querer conversar com ele em breve. Pode deixar que eu passe o recado. Os 3 homens deram meia volta e se afastaram. Mas Rosinha podia ver nos olhos de Damião que aquela não era a última vez que ela os veria. Quando o barulho dos cavalos se perdeu na distância, Corisco se virou para ela. Menina, você se meteu numa confusão grande. Coronel Trajano não é homem de brincadeira. Por isso mesmo preciso falar com o Lampião. Vem, vamos subir, mas vai ter que convencer o patrão de que vale a pena se meter nessa briga. A subida até o acampamento foi difícil. As pedras eram escorregadias e o caminho íngreme. Mas Rosinha estava movida por uma determinação que a fazia esquecer o cansaço. Finalmente chegaram ao topo da serra. O acampamento de Lampião era simples. Algumas redes armadas entre as árvores, uma fogueira no centro, homens armados fazendo guarda. E lá, sentado numa pedra lisa, limpando uma pistola, estava ele, Lampião. Rosinha ficou paralisada. O homem era exatamente como ela havia imaginado. Porte altivo, olhos penetrantes, presença magnética que comandava respeito sem precisar dizer uma palavra. Ele levantou os olhos da arma e a encarou. Então você é a menina que veio me procurar no meio da caatinga. Não era uma pergunta, era uma constatação. Sim, senhor. Corisco me contou sua história. Coronel Trajano quer casar com você à força. Sim, senhor. E você acha que eu devo me meter nisso? Rosinha engoliu seco. Eu ouvi dizer que o senhor protege quem não pode se proteger. Lampião continuou limpando a arma, pensativo. Menina, você sabe quantos coronéis existem neste sertão? Quantas injustiças acontecem todo dia? Se eu fosse me meter em todas, não sobrava tempo para mais nada. Rosinha sentiu o mundo desabar. Mas, senhor, não terminei de falar. Seus olhos se fixaram nela como 2 punhais. Trajano não é qualquer coronel. É um dos piores. E acontece que eu já tenho uma conta pendente com ele. O coração de Rosinha voltou a bater. O senhor vai me ajudar?
Lampião sorriu. Não era um sorriso bonito. Era o sorriso de alguém que havia encontrado a desculpa perfeita para fazer algo que já queria fazer há muito tempo. Menina, você acabou de me dar o melhor presente que alguém podia dar. Uma razão para visitar o Coronel Trajano. Enquanto Rosinha contava sua história para Lampião, na Serra do Teixeira, a 15 léguas dali, na casa humilde da família Santos, o inferno estava apenas começando. Joaquim chegara em casa no final da tarde, depois de mais um dia sem conseguir trabalho. Encontrou Dona Sebastiana desesperada, segurando um bilhete amassado nas mãos. Joaquim, Rosinha sumiu! Como assim sumiu? Saiu de madrugada, deixou só esse papel. Ela mostrou o bilhete. Fui resolver nosso problema. Não se preocupe. Joaquim sentiu as pernas bambearem. Uma moça de 16 anos, sozinha na caatinga, com homens perigosos atrás dela. Sebastiana, ela não pode ter ido longe. Vamos procurar. Mas antes que pudessem sair, ouviram o barulho de cavalos se aproximando. Muitos cavalos. Pela janela, viram uma cena que gelou seu sangue. Coronel Trajano vinha vindo com pelo menos 10 homens armados. Não era uma visita social. Joaquim dos Santos, gritou o coronel ainda montado. Saia daí fora! Joaquim olhou para a esposa, engoliu seco e saiu de casa. Sebastiana ficou na porta tremendo. Boa noite, coronel. Boa noite, uma pinóia. Onde está sua filha? Não sei, senhor. Ela saiu hoje de manhã e não voltou. Trajano desceu do cavalo devagar, teatralmente. Seus homens permaneceram montados, armas à mostra. Joaquim, você me toma por idiota? Não, senhor. Por que o senhor diz isso? Porque sei exatamente onde sua filha foi. Meus homens seguiram ela até a casa do Zé Pereira. Ouviram ela perguntar por Lampião. O sangue de Joaquim virou gelo. Se o coronel sabia disso... Coronel, eu não sabia de nada. Claro que não sabia. Trajano riu com escárnio. Você é tão inocente que sua filha sai procurando cangaceiro e você não sabe de nada. Senhor, eu juro pela alma da minha mãe. O tapa que Trajano deu no rosto de Joaquim foi ouvido por toda a vizinhança. O homem caiu no chão, a boca sangrando. Joaquim! Dona Sebastiana correu para ajudar o marido, mas 2 capangas a seguraram. Agora escuta bem, Joaquim dos Santos, disse Trajano, a voz baixa e perigosa. Sua filha desrespeitou minha proposta honrada de casamento. Foi procurar proteção de bandido. Isso é ofensa grave. Joaquim tentou se levantar, mas o coronel botou o pé em seu peito, mantendo-o no chão. Por isso, a partir de hoje, vocês vão pagar por essa afronta. Coronel, por favor. Damião, o capataz se aproximou. Sim, patrão. Queima a casa. Não! Gritou Dona Sebastiana, tentando se soltar dos homens que a seguravam. Por favor, coronel, não faz isso. Queima tudo. Roupa, móvel, mantimento. Deixa só as paredes de pé para servirem de lição. Em questão de minutos, a casa simples, mas digna da família Santos, virou uma fogueira que iluminava a noite como se fosse dia. As chamas subiram primeiro pelas cortinas de chitão que Sebastiana havia costurado com tanto carinho. Depois, devoraram a mesa de madeira onde a família fazia as refeições há 15 anos. Sebastiana chorava, vendo seus poucos pertences. As panelas de ferro que havia ganhado de casamento da mãe, o baú de madeira com os vestidos de domingo guardados em cânfora, as fotos amareladas dos pais já falecidos, a imagem de Santo Antônio que protegia a casa, virarem cinza e fumaça que subia para o céu como oração desesperada. O fogo crepitava com uma música diabólica, estalando a madeira seca e fazendo o ar vibrar com o calor intenso. O cheiro de fumaça misturada com tecido queimado e madeira carbonizada tomou conta de tudo. Um perfume de desgraça que ia grudar nas roupas e na memória para sempre. Joaquim assistiu tudo do chão, ainda com o pé do coronel em seu peito, sentindo cada objeto que se desfazia como se fosse um pedaço do próprio coração sendo arrancado. A cadeira onde o pai dele costumava sentar para contar histórias, a rede onde Rosinha dormia desde menina, o oratório onde rezavam toda noite pedindo proteção.
tudo virando pó e lembrança. Isso é só o começo, disse Trajano. Amanhã você vai comigo até a delegacia. Vamos registrar queixa de que sua família está protegendo o cangaceiro. Coronel, isso não é verdade. Quem vai acreditar em você? Sua própria filha foi vista procurando Lampião. Ele tirou o pé do peito de Joaquim e se abaixou para falar bem perto de seu ouvido. Sabe o que acontece com quem protege cangaceiro? Prisão. E cadeia do governo não é lugar para gente velha como vocês. Trajano montou no cavalo e olhou para a casa em chamas. Quando sua filha voltar, diga para ela que ainda estou disposto a casar. Mas agora o preço mudou. Além de quitar sua dívida, ela vai ter que implorar meu perdão. De joelhos. Os cavaleiros se afastaram, deixando para trás um casal desesperado e uma casa destruída. Sebastiana ajudou Joaquim a se levantar. Eles se abraçaram no meio da fumaça, vendo a vida inteira virar cinza. Joaquim, o que a gente vai fazer? Não sei, mulher. Não sei mais nada. E foi nesse momento de desespero absoluto que ouviram um barulho familiar. Cascos de cavalo se aproximando novamente. Mas desta vez eram apenas 2 cavaleiros. E um deles, mesmo na escuridão da noite, tinha uma silhueta que todo sertanejo reconhecia. Lampião havia chegado. Lampião e Corisco chegaram à casa dos Santos bem na hora em que as chamas começavam a diminuir. A escuridão da noite era cortada pela luz alaranjada do incêndio, criando sombras dançantes que faziam o cenário parecer saído do inferno. Joaquim e Sebastiana estavam abraçados no meio do terreiro, contemplando os destroços de uma vida inteira de trabalho honesto. Quando viram os 2 cavaleiros se aproximarem, instintivamente se abraçaram mais forte. Calma, gente boa, disse Lampião, descendo do cavalo devagar. Viemos em paz. Rosinha apareceu de trás de uma árvore, onde havia ficado escondida por ordem de Lampião. Quando viu o estado dos pais e da casa, começou a chorar. Mãe, pai, o que fizeram com vocês? Sebastiana correu para abraçar a filha. Rosinha, minha menina, graças a Deus você está bem. Dona Sebastiana, interrompeu Lampião, tirando o chapéu respeitosamente. Me perdoe aparecer assim, mas sua filha me contou o que está acontecendo. Joaquim olhou para o homem mais famoso e temido do sertão. Mesmo na penumbra, podia ver que Lampião não era o monstro que os jornais descreviam. Era um homem comum, de estatura média, mas com uma presença que comandava respeito. Senhor Lampião, disse Joaquim, a voz embargada. Não queria meter o senhor nessa confusão, é problema nosso. Joaquim dos Santos, posso te chamar de Joaquim? Sim, senhor. Joaquim, quando um homem como Trajano resolve esmagar uma família trabalhadora, não é problema só de vocês. É problema de todo mundo, que ainda acredita que honestidade vale alguma coisa neste mundo. Lampião olhou para a casa queimada, para o casal desolado, para Rosinha chorando. Corisco, conta para eles como aconteceu. Corisco relatou o encontro com os capangas de Trajano, as ameaças, a perseguição. Joaquim e Sebastiana ouviram tudo em silêncio. Então foi por isso que ele queimou nossa casa, murmurou Sebastiana. Porque Rosinha foi procurar ajuda. Exatamente, disse Lampião. Trajano usou isso como desculpa para fazer o que já queria fazer. Quebrar vocês completamente, para forçar Rosinha a aceitar o casamento. E agora, perguntou Joaquim, o que vai ser de nós? Lampião sentou numa pedra pensativo. Rosinha, Corisco e os pais esperaram em silêncio. Trajano cometeu 2 erros graves hoje, disse finalmente. Primeiro, atacou uma família inocente. Segundo, fez isso na minha região, achando que eu não ia saber. O que o senhor vai fazer? Perguntou Rosinha. Vou dar uma lição nele, mas não vai ser fácil. Trajano tem muitos homens, muito dinheiro, muita proteção. Não posso simplesmente chegar lá e meter bala. Por quê? Porque se eu fizer isso, as volantes do governo vão vir atrás de mim com tudo. E pior, vão dizer que eu sou um bandido que mata gente de bem por dinheiro. Lampião se levantou e começou a caminhar de um lado para outro, elaborando um plano. Não, isso tem que ser feito direito.
Tem que ser feito de um jeito que todo mundo entenda. Trajano foi castigado porque mereceu. Como? Perguntou Corisco. Primeiro, preciso de provas de que ele é o bandido da história, não eu. Segundo, preciso que ele seja desmascarado publicamente na frente de todo mundo. Rosinha deu um passo à frente. Senhor Lampião, deixa eu ajudar. Menina, você já ajudou demais. Agora é comigo. Não, o senhor não entende. Eu posso ser a isca. Lampião parou de andar e a encarou. Explica. Trajano ainda quer casar comigo, certo? Então eu finjo que aceito. Marco o casamento e na hora da cerimônia eu apareço e mostro para todo mundo que tipo de homem ele é, completou Lampião, entendendo o plano. É arriscado, disse Corisco. Tudo na vida é arriscado, respondeu Lampião. Mas pode dar certo. Joaquim balançou a cabeça. Não posso deixar minha filha se arriscar assim. Pai, disse Rosinha, segurando as mãos do pai. Se eu não fizer isso, vamos viver fugindo a vida inteira. Trajano não vai desistir nunca. Sebastiana abraçou a filha. Minha menina corajosa. Lampião olhou para a família, depois para Corisco. Está decidido então. Corisco, manda recado para o pessoal se preparar. Vamos precisar do bando inteiro para isso. E se der errado? Perguntou Joaquim. Lampião sorriu. Não era um sorriso alegre. Era o sorriso de um homem que havia decidido fazer justiça, custasse o que custasse. Se der errado, pelo menos Trajano vai saber que mexeu com a família errada. E enquanto a fumaça da casa queimada ainda subia para o céu estrelado, os 5 começaram a planejar a queda do homem mais poderoso da região. Porque às vezes, para fazer justiça, é preciso apostar tudo numa única jogada. 3 dias depois, Coronel Trajano recebeu a notícia que estava esperando. Rosinha dos Santos, acompanhada pelo pai, havia chegado à fazenda São Bento pedindo audiência. Queriam conversar sobre o casamento. Eu não disse? Riu Trajano para Damião. Mais cedo ou mais tarde, ela ia ver que não tinha escolha. Quer que eu mande ela entrar? Não. Deixa ela esperar um pouco. Quero que ela entenda bem quem manda aqui. Rosinha e Joaquim esperaram na varanda da Casa Grande por mais de 1 hora. O coronel apareceu finalmente, vestindo seu melhor terno, cabelos penteados, bigode aparado. Queria causar boa impressão. Então minha futura esposa voltou, disse ele sorrindo. Rosinha baixou a cabeça fingindo submissão. Sim, senhor, vim pedir perdão por ter fugido. E vim pedir perdão também, acrescentou Joaquim, por não ter sabido educar minha filha direito. Trajano saboreou aquele momento. Finalmente, os santos reconheciam sua superioridade. Bom, mas vocês entenderão que após tamanha desobediência, as condições mudaram. Que condições? Perguntou Joaquim. Primeiro, o casamento será daqui a 2 dias. Não quero dar tempo para mais bobagens. Segundo, a dívida continua valendo, 20 contos de réis. Mas o senhor havia dito... Eu havia dito muita coisa, mas isso foi antes da sua filha sair procurando cangaceiro para me desafiar. Rosinha levantou a cabeça, fingindo espanto. Coronel, eu não procurei cangaceiro nenhum. Não minta para mim, menina. Meus homens viram você na casa do Zé Pereira. É verdade, fui lá. Mas foi para perguntar onde ficava a delegacia mais próxima. Queria me entregar à polícia, pedir proteção. Trajano franziu a testa. Aquela versão não batia com o que Damião havia relatado. E por que não foi direto na delegacia? Porque Zé Pereira me disse que o senhor conhecia o delegado, que ele não ia me proteger de ninguém. Então eu desisti e voltei para casa. Era uma mentira bem contada. Trajano quase acreditou. E por que demorou 3 dias para voltar? Porque tive vergonha, coronel. Vergonha de ter duvidado do senhor, de ter tentado fugir. Fiquei escondida na casa de uma tia, tentando juntar coragem para vir aqui. Joaquim admirou a capacidade da filha de mentir com convicção. Ela estava representando perfeitamente o papel da moça arrependida. Está bem, disse Trajano finalmente. Aceito suas desculpas, mas quero provas de que você realmente mudou de ideia. Que tipo de provas? Quero que você diga na frente de todo mundo que aceita casar comigo.
E quero que peça desculpas públicas por ter me desrespeitado. Na frente de todo mundo, na igreja, domingo, depois da missa. Quero que toda a região saiba que Rosinha dos Santos escolheu ser minha esposa. Rosinha fingiu hesitar, como se aquilo fosse uma humilhação grande. Se é isso que o senhor quer, é isso mesmo. E outra coisa, o casamento será aqui na fazenda, não na cidade, com festa grande, convidados importantes. Quero que seja um evento que ninguém esqueça. Sim, senhor. Trajano sorriu, satisfeito. Finalmente ia conseguir o que queria. A moça mais bonita da região como esposa e a submissão total da família Santos. Damião! Gritou ele. O capataz apareceu imediatamente. Sim, patrão. Prepara tudo para um casamento no próximo domingo. Convida os fazendeiros vizinhos, o prefeito, o juiz, o delegado. Quero todo mundo importante da região aqui. Sim, patrão. E mata 2 reses para churrasco. Compra cachaça boa, aguardente de primeira. Vai ser uma festa que vai ficar na história. Trajano não imaginava o quanto aquelas palavras eram proféticas. Quando Rosinha e Joaquim saíram da fazenda, foram direto para o encontro marcado com Lampião, num açude abandonado a 5 léguas dali. Como foi? Perguntou Lampião. Deu certo, respondeu Rosinha. Ele marcou o casamento para domingo que vem aqui na fazenda. Vai convidar todo mundo importante da região. Perfeito! Quanto mais gente, melhor. Corisco se aproximou. Patrão, consegui as informações que o senhor pediu. Conversei com 3 famílias que Trajano expulsou das terras. Todas têm provas de que ele forjou documentos de propriedade. E o resto? José Pedreiro confirmou. Trajano mandou queimar a igreja velha para construir uma nova no lugar que ele queria. 3 famílias perderam as casas no incêndio. Viúva Antônia disse que ele matou o marido dela por causa de uma disputa de gado. Tem 2 testemunhas. Lampião assentiu, satisfeito. Tudo isso vai sair no domingo, na frente de todo mundo. Mas primeiro, preciso ter certeza de que Trajano vai confessar tudo na frente dos convidados. Como o senhor vai conseguir isso? Deixa comigo, Corisco. Tenho um plano. No domingo de manhã, a fazenda São Bento estava irreconhecível. Bandeirinhas coloridas enfeitavam a casa grande, mesas compridas foram montadas no terreiro. Um churrasco imenso assava ao ar livre. Os convidados começaram a chegar cedo. Fazendeiros de toda a região, comerciantes importantes, o prefeito da cidade, o juiz, o delegado. Exatamente como Trajano havia planejado. Rosinha estava vestida com um vestido branco emprestado. Simples, mas bonito. Parecia uma noiva de verdade, se não fosse pelo olhar triste nos olhos. Está nervosa? Perguntou Trajano, aproximando-se dela na varanda. Um pouco, mentiu ela. Não precisa. Daqui a 1 hora, você será a mulher mais respeitada da região. O padre chegou por volta das 10 horas. Era um homem jovem, novo na região, que não conhecia bem a fama de Trajano. Coronel, disse ele, cumprimentando. É uma honra celebrar seu casamento. A honra é minha, padre. Vamos começar? Claro, onde estão as testemunhas? Todo mundo aqui é testemunha, riu Trajano, apontando para os convidados. A cerimônia começou às 11 horas, debaixo de uma árvore grande no centro do terreiro. Trajano estava radiante. Rosinha fingiu nervosismo. Os convidados assistiam com interesse. Coronel Trajano Ferreira da Silva, disse o padre, aceita Rosinha de Fátima Santos como sua legítima esposa? Aceito, respondeu Trajano sorrindo. E você, Rosinha de Fátima Santos, aceita Coronel Trajano como seu legítimo esposo? Rosinha abriu a boca para responder quando um grito cortou o ar. Eu não aceito! Todos se viraram na direção da voz. Lampião estava parado na entrada do terreiro sozinho, desarmado, mas com uma presença que fez todo mundo ficar em silêncio. Lampião! Gritou Trajano, a voz tremendo de surpresa e medo. Coronel Trajano, disse Lampião, caminhando devagar em direção ao grupo. Que festa bonita! Pena que o noivo não merece estar aqui.
O silêncio que se seguiu à aparição de Lampião foi total e pesado como lápide de cemitério. Nem o vento ousava fazer ruído. Até as crianças pararam de chorar. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para assistir aquele momento. Trajano olhou ao redor, procurando seus capangas com os olhos de animal encurralado. Damião e mais 5 homens estavam espalhados pela fazenda, mas nenhum deles ousou sacar a arma. Enfrentar Lampião numa situação como aquela, cercado de testemunhas, seria não apenas suicídio, seria burrice. "Que é que você quer aqui, cangaceiro?" gritou Trajano, tentando soar corajoso na frente dos convidados. Mas a voz saiu mais aguda do que pretendia. "Vim impedir uma injustiça", respondeu Lampião, caminhando devagar em direção ao grupo, os passos firmes e medidos como de quem sabe exatamente onde quer chegar. "Essa menina está sendo forçada a casar contra sua vontade." "Forçada?" Trajano riu, mas a risada soou falsa como moeda de cobre pintada de ouro. "Ela aceitou por vontade própria. Tem testemunhas aqui." Lampião parou bem no centro do terreiro, numa posição onde todos podiam vê-lo claramente. Sabia que naquele momento não estava apenas falando com Trajano, estava falando com a história. O que acontecesse ali seria contado e recontado por décadas. "Cavalheiros", disse ele, se dirigindo aos convidados com a cortesia de quem fora criado para respeitar as pessoas de bem. "Fazendeiros respeitados, comerciantes honestos, autoridades da lei. Vocês acham certo um homem de mais de 50 anos forçar uma menina de 16 a casar por causa de dívidas inventadas?" Um murmúrio percorreu o grupo. Alguns convidados trocaram olhares desconfortáveis. "Não foi força", protestou Trajano. "Foi um acordo." "Acordo?" Lampião riu sem alegria. "Vamos perguntar para o pessoal aqui presente que tipo de acordos você costuma fazer." E então começou a revelar tudo. "Seu José", disse ele, apontando para um homem de meia idade entre os convidados. "Conte aí como o coronel tomou suas terras." José Pedreiro saiu do meio da multidão, tremendo, mas determinado. Ele forjou documentos. Disse que meu pai tinha vendido a terra para ele antes de morrer. Mas eu tenho a escritura original aqui." José tirou um papel dobrado do bolso e mostrou para todos. "Mentira!" gritou Trajano. "Viúva Antônia", continuou Lampião, "fale sobre seu marido." Uma mulher de cabelos grisalhos se adiantou. "Trajano matou meu Severino por causa de 10 cabeças de gado. Disse que Severino tinha roubado, mas era mentira. Eu vi quando seus capangas cercaram meu marido." Mais mentiras. Trajano estava ficando desesperado, mas Lampião não havia terminado. "E o que vocês acham de um homem que queima a igreja para construir outra no lugar que ele quer?" "Padre", disse ele, se dirigindo ao jovem sacerdote, "pergunte aí para os seus paroquianos o que aconteceu com a igreja velha." Várias vozes se levantaram ao mesmo tempo, contando como Trajano havia mandado incendiar a igreja antiga para construir uma nova em suas terras. O padre ficou pálido. "É verdade isso, coronel?" Trajano percebeu que havia perdido o controle da situação. Os próprios convidados começavam a olhá-lo com desconfiança. "São tudo invenções de cangaceiro", gritou ele. "Vocês vão acreditar em bandido?" "Bandido?" Lampião deu um passo à frente. "Quem aqui é o bandido, Trajano? Eu que protejo o povo? Ou você que rouba terra, mata inocente e força a menina a casar?" O delegado, que até então havia ficado quieto, se aproximou. "Coronel, essas são acusações graves." "Delegado", interrompeu Trajano, "você conhece sua obrigação. Prenda esse cangaceiro." O delegado olhou para Lampião, depois para a multidão de pessoas que haviam confirmado as acusações, depois de volta para Trajano. "Coronel, acho que quem precisa ser investigado aqui é o senhor." Foi o fim para Trajano. Sem o apoio da lei, sem a confiança dos vizinhos, exposto na frente de todos como o criminoso que realmente era. Lampião se virou para Rosinha. "Menina, agora você pode responder à pergunta do padre. Aceita casar com este homem?"
Rosinha olhou para Trajano, depois para Lampião, depois para todos os convidados. "Não!" gritou ela com toda a força dos pulmões. "Não aceito!" E foi assim, numa manhã de domingo, na frente de toda a sociedade local, que o poder do coronel Trajano desmoronou como castelo de areia. 3 meses depois, a vida na região havia mudado completamente. Coronel Trajano estava preso na capital, aguardando julgamento por forjação de documentos, assassinato e extorsão. As evidências apresentadas no dia do casamento frustrado haviam sido suficientes para que a justiça finalmente agisse. José Pedreiro havia recuperado suas terras. A viúva Antônia recebia uma pensão paga com os bens confiscados de Trajano. Várias famílias expulsas voltaram para suas propriedades originais. A fazenda São Bento foi dividida entre os trabalhadores que haviam sido explorados por anos. Rosinha dos Santos casou-se 6 meses depois, com um rapaz da sua idade, filho de pequenos agricultores. Um casamento por amor que toda a região celebrou. Joaquim e Sebastiana reconstruíram sua casa, maior e melhor que a anterior, com a ajuda dos vizinhos que agora não tinham mais medo de se associar com a família. E Lampião? Lampião voltou para a Caatinga, sabendo que havia cumprido mais uma vez seu papel de justiceiro do sertão. Mas antes de partir, teve uma conversa particular com Rosinha. "Menina, você foi muito corajosa. Obrigada, seu Lampião. O Senhor salvou minha vida." "Não, Rosinha, você que se salvou. Eu só dei uma ajudinha." "Né? Como assim? Você podia ter ficado quieta, podia ter aceitado a injustiça, mas escolheu lutar, escolheu procurar ajuda, escolheu não se entregar." Rosinha sorriu. "Aprendi isso com o Senhor." "Não, menina, isso você já tinha dentro de você. Eu só mostrei que é possível lutar contra quem parece ser mais forte." Lampião montou em Lua Branca e olhou uma última vez para a moça. "Rosinha, se um dia alguém te perguntar que lição você tirou de tudo isso, o que você vai dizer?" A moça pensou por um momento. "Que não importa quão poderoso seja o inimigo. Se você está certo, se tem coragem e se não desiste, sempre há um jeito de vencer." "Exatamente." E cavalgando para o horizonte, onde a Caatinga se encontrava com o céu azul, Lampião desapareceu como havia aparecido, deixando para trás uma lenda e a certeza de que, enquanto houvesse injustiça no sertão, haveria sempre alguém disposto a combatê-la. Porque no fim das contas, como dizia o próprio Lampião, a verdadeira força não está nas armas, mas na coragem de usá-las em defesa de quem não pode se defender. E Rosinha dos Santos, que um dia foi vendida pelo próprio pai, mas se recusou a aceitar esse destino, tornou-se símbolo de que até a moça mais simples pode mudar sua história quando decide lutar pela própria dignidade. Gostaram da história? Então esperem a próxima que vem aí no final, uma história de Lampião, que vai fazer vocês entenderem porque ele é o maior herói da Caatinga. Não percam, meu povo, cliquem na sugestão no final desse vídeo e aproveitem que vem causo bom.